A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. A pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. E ainda o último texto, inicialmente, Apocalipse, capítulo 4, Apocalipse 4, 1. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Irmãos, conforme foi externado pelos irmãos mesmo que compõem esse grupo de estudos bíblicos no seminário e os irmãos envolvidos aqui com essa assembleia, nosso encargo, nosso desejo é partilharmos algo da palavra de Deus dentro desse tema, a dispensação do mistério. Qual é o significado disso? E o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nesse assunto tão amplo e tão tremendo? Por que nós lemos esses três textos em Efésios, Romanos e Apocalipse? Se você manteve aí então esses textos marcados, você vai ver que há algo em comum entre eles. Começando pelo último que lemos, Apocalipse capítulo 4. Se você olhar de novo para esse texto, você vai ver que a revelação da glória do Senhor Jesus é expressa de uma maneira muito clara no capítulo 4 de Apocalipse. Veja de novo sua Bíblia, por favor, como esse capítulo começa com a revelação do Senhor Jesus em glória. Logo no capítulo 1, João vai dizer que achou-se em espírito no dia do Senhor. Os irmãos se lembram? E ouviu por trás dele aquela voz que dizia: o que vês, escreve e envia 7 igrejas na Ásia. Então no capítulo 4, depois de João escrever as 7 cartas, as 7 igrejas, nós temos uma visão do trono de Deus e daquele que está sentado no meio do trono. Versículo 3 do capítulo 4 diz que esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, etc. Depois no verso 8, depois de serem descritos esses 4 seres viventes, cada um com a sua aparência particular, eles representam toda a criação. Também eles falam simbolicamente dessas 4 faces do Senhor Jesus, como apresentado nos 4 evangelhos: o Senhor Jesus como rei, o Senhor Jesus como servo, o Senhor Jesus como homem, Lucas, o Senhor Jesus como Deus, o Filho de Deus, em João, rei, servo, homem, Deus. Então essas faces dos 4 seres viventes mostram 4 aspectos maravilhosos do nosso Senhor Jesus, conforme enfatizado cada um em um dos 4 evangelhos. Agora, depois disso, vá seguindo aí. No versículo 8 há uma atitude desses 4 seres viventes. Perceba aí. Diz que eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Logo em seguida, no versículo 9 e 10, há uma atitude agora dos 24 anciãos. Então há círculos, como que círculos concêntricos de adoração. Muito linda, irmãos, e muito interessante essa cena. O nosso Senhor Jesus no trono, no centro, como nós vimos ali, Apocalipse 4:3. No primeiro círculo, podemos dizer assim, os 4 seres viventes, rendendo glória àquele que está no centro, o nosso Senhor Jesus, todo glorioso, entronizado. Depois podemos dizer um outro círculo que abraça esses 4 seres viventes. Você está vendo aí no verso 10. São os 24 anciãos ao redor dos 4 seres viventes. O que eles estão fazendo? Aí diz que eles estão depositando as suas coroas, se você observar o texto, àquele que está sentado no trono. E ainda o versículo 11, onde é o nosso foco, mostra essa voz dos 24 anciãos. E
veja de novo, vamos ver de novo. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Esse é o nosso Senhor Jesus, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra, poder. Por quê? Então há aqui uma motivação específica para essa adoração. Veja qual é. Porque, primeiro, todas as coisas tu criaste. Depois diz, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Agora então guarde essa frase, por favor. Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Agora vamos voltar no texto que lemos inicialmente, Efésios capítulo 3, mais uma vez. Guarde então a frase que acabamos de ler lá em Apocalipse. Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Veja o verso 9 de Efésios 3, que nós lemos agora aqui. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus. Agora note essa frase, que criou todas as coisas. Então, se nós unirmos esse texto de Efésios 3:8 com o texto de Apocalipse que acabamos de ler, qual foi o propósito de Deus ter criado todas as coisas? Apocalipse diz, por causa da tua vontade. Efésios diz, Efésios 3:9, por causa dessa dispensação do mistério, é que esse Deus eterno criou, olha o final do verso 9, todas as coisas. E também nós lemos Romanos 16, se você marcou aí, que Paulo diz, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério, desde os séculos oculto em Deus. Agora, irmãos e irmãs, reúnam os três textos e vejam que nós temos dois autores, né? Paulo escrevendo Romanos e Efésios e João escrevendo Apocalipse, e nós temos um só foco. O que esses três versículos estão ensinando? Que Deus, quando criou todas as coisas, Ele tinha um propósito definido ao criá-las. É claro, irmãos, nosso Deus é um Deus galardoador, nosso Deus é um Deus abençoador, nosso Deus é um Deus que se preocupa com detalhes da nossa vida, cuidando de nós, de maneira tão generosa e tão específica. Mas nós corremos um risco muito grande aqui, quando nós consideramos esses assuntos assim. Nós não somos o centro do eterno propósito de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele tinha e tem um centro no seu coração, e esse centro não somos nós. Graças ao Senhor nós estamos incluídos pela graça de Deus na participação em uma união orgânica mesmo, em uma união de vida, em uma união espiritual maravilhosa com aquele que é o centro. Mas nós não somos o centro dessa vontade eterna e desse propósito eterno. Muito clara a palavra de Deus. Quem é o centro desse eterno propósito de Deus pelo qual Ele criou todas as coisas? O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Qual é o nosso privilégio como igreja? Nós vamos entrar nos outros dias também mais detalhes sobre isso. Mas o nosso privilégio, falando de maneira resumida, é que nós fomos, pela graça e ação soberana de Deus, unidos àquele que é o centro, o nosso Senhor Jesus. Então, quando Paulo, em Romanos 16, diz, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus, que é segundo, veja o que ele diz, a pregação de Jesus é segundo a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Que frase maravilhosa, difícil de explicar, né? Se é eterno, não tem tempo, não é? Mas essa é uma maneira bíblica, uma linguagem bíblica, para se referir a um tempo que está fora do tempo, a um tempo que está além do tempo, a um tempo que é antes de Deus criar qualquer tempo. O que é o universo segundo a física? O universo é tempo mais espaço, não é? Isso é o universo. Mas houve um tempo, vamos colocar entre aspas, que não havia nem tempo nem espaço. E o que havia? Só Deus, o Deus triuno, o Pai e o Filho em eterna comunhão no Espírito, o Deus triuno.
Só Deus havia. E num dado tempo, entre aspas, Deus criou o tempo e criou o espaço, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o início do tempo e do espaço. Mas antes do tempo e do espaço, Deus estava, porque Deus é. Por isso João começa o Evangelho assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que tempo é esse? Aquele no princípio de João, o Evangelho, é antes do princípio de Gênesis. Por que nós sabemos? Porque o princípio de Gênesis é o princípio da criação. Por isso o livro se chama Gênesis. O que é Gênesis? Criação, não é? Então Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o Evangelho de João começa assim: diz, no princípio era o Verbo. Isso é antes da criação, antes de Deus ter feito qualquer coisa, tempo, espaço, qualquer outro ser, seja angelical, seja humano. No princípio não havia nada, mas era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque o Filho de Deus é o Verbo de Deus. Ele é gerado em Deus, ele não é criado, como diz a conhecida heresia dos testemunhos de Jeová, que Jesus foi o primeiro ser que Deus criou, não é? Nós sabemos que essa é uma heresia. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, não foi criado. O Filho de Deus é gerado em Deus, antes do tempo. Ele é o Filho de Deus, eternamente Deus. Por isso, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Então, irmãos e irmãs, em um dado, de novo entre aspas, momento, porque nós temos que usar as palavras para podermos conseguir explicar, não é? Em um dado momento, quando não havia nem tempo nem espaço, nada criado, no coração de Deus, em Deus, no Deus triuno, esse Deus eterno concebeu um propósito eterno. Qual foi o propósito eterno que ele concebeu? Ele concebeu o quê? Por meio do seu Filho, ele iria criar, por meio do seu Filho, ele iria redimir, e por meio do seu Filho, ele iria congregar todas as coisas que ele criou, para ter um foco, uma razão e um fim nele mesmo, no Senhor Jesus. Irmãos, que coisa importante essa. Sabe o que acontece conosco quando o Espírito Santo rasga o véu do nosso entendimento e nós começamos a ver essas coisas? Nós deixamos de gravitar em torno do nosso próprio umbigo, porque esse é um dos maiores problemas da nossa vida. Nós achamos que tudo é para nós. Deus é para nós, Cristo é para nós, a cruz é para nós, o Espírito é para nós, tudo é para nós. Nós estamos no centro, até nós descobrirmos pela revelação de Deus que nada é para nós, que tudo é para o seu Filho, e nós também somos para Ele. E na medida que a nossa vida muda o centro de gravidade, maravilhosamente, nós então começamos a entrar no que nós podemos chamar de a realização de Deus, porque nós não fomos criados para gravitar em torno de nós mesmos. Irmãos, até mesmo, tornando isso de maneira bem aplicada e prática, então, observe a atitude quando, por exemplo, nós vamos à reunião dos santos. Qual é a nossa primeira motivação, naturalmente falando? Nós vamos para receber, não é assim? Em qualquer sentido. Vamos para receber uma bênção, como nós costumamos dizer, vamos para receber até mesmo uma revelação, graças ao Senhor que Ele nos dá a revelação, não é? Nós estamos questionando isso e também nos dá bênçãos, não é? Mas nós estamos dizendo qual é a motivação do nosso coração. Nós não pensamos assim: eu vou a reunir dos santos para dar. Nós pensamos: eu vou a reunir dos santos para receber uma bênção, uma palavra, uma oração, seja lá o que for, não é? Porque nós somos centrados em nós mesmos, egocêntricos. Essa é a causa da nossa infelicidade e do nosso fracasso, e muitas vezes da nossa vergonha. Mas graças ao nosso bondoso Senhor, o Espírito Santo tem prazer em rasgar o véu da sua palavra nos nossos corações e nos mostrar qual é o nosso verdadeiro centro de gravitação: bendito, glorioso, amado Filho de Deus, o Senhor Jesus. Irmãos, todas as páginas das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, elas têm uma única chave. A chave que abre as Escrituras é o Senhor Jesus. Nós não temos nada no Velho Testamento que nos interesse, a não ser a pessoa do Senhor Jesus. Nós teríamos apenas história, poesia, profecia, tipologia, figuras no Velho Testamento,
se nós não tivéssemos ali o próprio Senhor Jesus, na poesia, na profecia, na tipologia, na história, em todo o Velho Testamento. Porque o foco, o alvo, o centro de Deus é o seu próprio Filho. Então, irmãos, é verdadeira libertação da nossa vida cristã quando nós compreendemos por revelação do Espírito Santo essa verdade. Esse é um momento, é um ponto de virada na nossa vida cristã. Quando nós compreendemos por revelação de Deus que nós não somos o centro, que a nossa verdadeira bênção é viver a vida de união com Cristo, que a nossa verdadeira realização é viver para Cristo e não para nós mesmos, que a nossa verdadeira liberdade é ser cativos do seu amor. Porque, irmãos, é uma coisa tremendamente perigosa, é essa questão de liberdade, que nós costumamos falar com boca tão cheia, né? Ou autonomia, como nós costumamos usar a palavra. Que perigo é quando nós tomamos nossa liberdade nas nossas próprias mãos. Você sabe que o povo de Israel passou por 5 cativeiros na história nacional deles? 5 cativeiros. O primeiro cativeiro foi no Egito, cativos no Egito. Depois eles saíram do Egito e ficaram no deserto 1 ano e meio, segundo a intenção de Deus. Foram até a borda da terra, deveriam ali entrar para dentro da terra que o Senhor tinha preparado para eles. Tiveram um coração de incredulidade, peregrinaram mais 38 anos, sem sentido, sem realização, errantes, né? Sem propósito. Então esse foi um segundo cativeiro. Eles se perderam naquilo que deveria ser um caminho de 1 ano e meio, eles levaram mais 38 anos. Então o deserto também foi um cativeiro. A primeira geração toda morreu no deserto, não pôde herdar a terra que o Senhor prometeu. Então primeiro o cativeiro no Egito, depois o cativeiro no deserto, depois eles entraram em Canaã, que era a terra da promessa, e ficaram cativos dentro de Canaã. Eles deveriam conquistar Canaã, mas eles foram conquistados pelos de Canaã. Você se lembra que o Senhor levantou juízes, um atrás do outro, para libertar o povo daqueles cativeiros, porque eles eram cativos dentro da terra da promessa, não é? Esse foi o terceiro cativeiro. Depois eles foram cativos na Babilônia 70 anos, esse foi o quarto cativeiro. 70 anos de disciplina, porque não aprenderam a lição de Deus, estavam de novo gravitando em torno de si mesmos, como nós falamos no início. A chave dos cativeiros é essa. Passaram por todos esses cativeiros por causa da vida egocêntrica. Então o quarto cativeiro foi o da Babilônia. O Senhor os trouxe da Babilônia, os congregou, e por último eles foram dispersos como nação, ou saíram para dispersão. Esse é o quinto cativeiro. Então foram 5 cativeiros, e até hoje a nação de Israel aprendeu a viver para Deus. Então, irmãos, que coisa séria é essa vida egocêntrica, centrada em Deus, que perde o entendimento de quem é o centro do eterno propósito de Deus e toma liberdade nas suas próprias mãos. Porque eles passaram por todos esses cativeiros. Isso nos ajuda a entender a nossa história. Porque de alguma maneira eles foram libertos podemos dizer assim, libertos primeiro libertos do Egito, depois libertos do deserto, entraram em Canaã, depois saíram de Canaã e avançaram para o propósito que o Senhor tinha através do reinado de Davi, de Salomão, depois entraram de novo em cativeiro na Babilônia. Então eles sempre foram libertos mas deixaram de entender uma segunda, importantíssima, fundamental, preposição aqui. Eles não entenderam que não foram só libertos mas foram libertos para. Nunca compreenderam o libertos para. E por isso eles se perderam. Irmãos, essa é a causa do nosso cativeiro. Graças ao Senhor nós podemos dar testemunho da nossa libertação não é? Se fôssemos pedir para os irmãos aqui, um a um, desse testemunho da sua libertação nós deveríamos muitos testemunhos preciosos, não é? O Senhor me libertou do pecado assim, assim, dá isso, dá aquilo, dê aquilo, dê o outro, não é? Mas quanto será nós ouviríamos o Senhor me libertou para Ele, para pertencer a Ele, para ser dele, para gravitar em torno dele, né? Então esse é um tremendo desafio para nós, compreender qual é esse cerne do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, porque nunca encontraremos realização em nossas vidas cristãs de outra maneira. Nosso Deus pode nos carregar de bênçãos, ainda assim não encontraríamos realização, porque a realização não está nas bênçãos, a realização está no próprio abençoador, no nosso Senhor Jesus. Então,
Voltando para Efésios 3, versículo 8. Abra, por favor, de novo aí, vamos agora devagar nesse texto que já lemos. Vamos recolher algumas pérolas preciosas aqui nesses versículos. Efésios 3, 8. Paulo diz assim, então: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho. Vamos devagar. Não é um Evangelho qualquer. Veja como Paulo designa esse Evangelho: o Evangelho das insondáveis, as impenetráveis, as inescrutáveis. Todas essas palavras se referem à mesma coisa, né? As insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, a terra de Canaã, ela é figura, lá na tipologia do Velho Testamento, dessas riquezas insondáveis de Cristo. Você se lembra que quando o Senhor prometeu essa terra ao seu povo, ele disse assim: é terra que mana leite e mel. Por que leite e mel? Leite simbolizando a riqueza da vida animal, mel simbolizando a riqueza da vida vegetal. Mas o Senhor falou mais sobre aquela terra. Ele falou: e das suas montanhas cavarás o cobre. Lembra? Então era uma terra que tinha riquezas da terra para cima, podemos dizer assim, mas também tinha riquezas da terra para baixo. E o que Paulo está dizendo aqui no versículo 8 é que esse evangelho que ele prega é o evangelho dessas riquezas insondáveis de Cristo. Não só riquezas, digamos, aparentes, como o perdão de pecados. Todos nós que cremos no Senhor Jesus já encontramos essa riqueza de Cristo. Quem de nós não tem paz no perdão dos seus pecados? Quem de nós não sabe que o sangue do nosso Senhor Jesus foi derramado na remissão de todas as nossas transgressões e que nós estamos seguros desse sangue? Todos que cremos no Senhor Jesus sabemos, não é? Mas há muito mais nesse evangelho do que perdão de pecados, do que os benefícios do sangue. Por isso Paulo chama esse evangelho de um evangelho das insondáveis, impenetráveis, riquezas de Cristo. Agora, se nós tivéssemos só o versículo 8, nós teríamos um problema. Porque se as riquezas são impenetráveis, então como que nós vamos conhecê-las? Qual é o caminho para conhecê-las, para sondá-las? Mas olha o versículo 9, que complementa esse versículo. Olha com atenção. E manifestar. Graças a Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo. Você se lembra, irmão, 1 Coríntios capítulo 2? Vamos só citar de memória, se você quiser consultar, fique à vontade. 1 Coríntios 2, versículo 9, Paulo fala assim: coisas que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. Impenetrável, né? Inescrutável, insondável. Mas no 10, ele continua assim: Deus nos revelou pelo seu Espírito, que o Espírito a todas as coisas perscruta, sonda, conhece, até mesmo as profundezas. Então, quando Paulo usa a palavra e manifestar, ele está demonstrando a sua confiança, a sua dependência naquele que é o mestre divino, o bendito Espírito Santo. Por isso, no capítulo 2 de Coríntios, que nós estamos citando, também no 3 de 2 Coríntios, capítulo 3, depois você confira lá, ele fala sobre o ministério do Espírito. Ministério não da letra, mas do Espírito, o caleta mágica, mas o Espírito vivifica, né? Toda a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, isso é 2 Coríntios 3. Então é baseado nisso que ele diz manifestar, porque depois que o Senhor Jesus realizou sua obra completa na cruz do Calvário, esse evangelho foi depositado como um cargo na vida de muitos servos, dos mais particulares dele, o ex-Saulo de Tarso, agora o apóstolo Paulo, que entendeu diante do Senhor de uma maneira muito nítida naquela estrada de Damasco, que ele foi separado pelo Senhor para, segundo o verso 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério. Vamos devagar nessas palavras. Você sabe no original qual é essa palavra dispensação? É a palavra economia. No texto literal, você creio que sabe, essa palavra é composta de duas, na verdade, né? Uma contração
dessa palavra oikos, que no grego significa casa, e esse nomia significa lei, nomos. Então essa economia seria a norma da casa, a lei da casa, a economia, a dispensação. Então Paulo se via como um mordomo de Deus em Cristo, que então pelo seu serviço, que ele chama de ministério é serviço, não é? Pelo serviço de Paulo, ele iria manifestar algo que estava em Deus, oculto desde os séculos. Não é tremendo esse ministério? Isso é o que ele disse em Romanos 16, 25. Nós lemos no início: manifestar aquilo que estava oculto em Deus desde os séculos. Essa é a economia de Deus. Dispensação é a palavra aí do verso 9. Economia do mistério desde os séculos. Você vê que ele repete a mesma expressão de Romanos que nós lemos, Romanos 16, 25. Oculto em Deus desde os séculos. Então, verso 9: desde os séculos oculto em Deus, que criou. Agora nos lembramos do Apocalipse que nós lemos: por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, por que Deus criou todas as coisas? Para através delas ele manifestar uma dispensação, uma economia que lá no seu coração eterno ali estava, uma economia eterna, um mistério eterno, uma dispensação eterna. E Paulo se tornou um dos vasos para a dispensação desse mistério. Então até aqui está bem claro, né? Vamos seguir então. Qual o resultado? Segundo, se você colocar o versículo 8 e 9 juntos, seleciona essas frases aí, veja: pregar aos gentios o Evangelho, verso 8, localiza aí, no meio do verso. Pregar aos gentios o Evangelho. O que significa pregar aos gentios o Evangelho? Verso 9 vai explicar. Significa manifestar a dispensação do mistério. Irmãos, por favor, coloque esses dois versículos juntos. Sabe por quê? Porque nós não temos direito diante do Senhor de pregar um Evangelho menor. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, o mistério eterno deve ser manifestado. Então, quando nós, por exemplo, pregamos acertadamente que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, amém? Graças ao Senhor por esse precioso sangue. Mas lembre-se, isso é só uma pequena, introdutória parte dessa grande dispensação ou economia do mistério oculto em Deus que criou todas as coisas. É a porta de entrada. Seria como nós temos um grande palácio para conhecer, maravilhoso, precioso, e nós entrássemos no limiar da porta e parássemos ali. Nós não poderíamos dizer que nós conhecemos esse palácio, mas nós poderíamos dizer que nós estamos neste palácio. Você vê a diferença entre uma coisa e outra? Todos nós cristãos podemos dizer que nós estamos em Cristo, não é assim? Se nós estamos em Cristo, onde nós estamos? Todos que creem em Cristo estão em Cristo. É a frase que Paulo mais usa nas epístolas dele. Ele usa esse em Cristo e as suas derivações mais de 200 vezes nas suas epístolas. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Se o apóstolo Paulo tivesse vivo aqui hoje, nós perguntássemos para ele: Paulo, defina para nós uma frase o que é ser um cristão. Sabe como ele responderia? É um homem ou uma mulher em Cristo. Esse é o cristão. Em Cristo. Por isso ele vai dizer: Cristo se nos tornou da parte de Deus em sabedoria, justiça, santificação, redenção. Ele é nossa paz, Ele é nossa alegria, Ele é nosso descanso, não é? Em Cristo. Agora, voltando à figura que nós usamos, quando nós apenas entendemos e desfrutamos o perdão de pecados, sim, nós estamos dentro do palácio, mas na porta. Não conhecemos os compartimentos, não conhecemos as intimidades, não conhecemos as riquezas insondáveis de Cristo. Então, irmãos, qual é o Evangelho de Deus? Podemos usar, segundo, por exemplo, Pedro coloca na sua epístola, duas palavras aqui. É um Evangelho tão imenso, é um Evangelho tão completo, é um Evangelho tão rico, que Pedro diz que ele vai, podemos dizer, da graça à glória. 1 Pedro 5,10, ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo, olha o em Cristo de novo, em Cristo vos chamou
chamou a sua eterna glória. Depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, não é? Então o Evangelho, ele vai da graça à glória. Podemos dizer, esses são os dois extremos do Evangelho. Deus nos chamou pela sua graça. Para quê? Para nos introduzir na glória. Que glória? A glória que nós vamos experimentar junto ao Senhor depois da morte. Isso é glória na Bíblia? Sim. A glória de entrarmos na Nova Jerusalém vindouro. Isso é glória na Bíblia. Nós experimentaremos uma esfera maior de glória depois que nós partimos do Senhor. Sim. Nós iremos desfrutar da presença do Senhor na Nova Jerusalém. Sim. Apocalipse garante isso. Mas essa não é a visão bíblica de glória. Porque glória na Bíblia não é uma posição. Glória na Bíblia não é um lugar. Glória na Bíblia é uma pessoa. Glória é o próprio Senhor Jesus. Então Tiago, Hebreus, por exemplo, Hebreus capítulo 1 vai dizer assim: Ele é, quem é esse Ele? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses dias nos falou pelo Filho, o Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Aí o verso 3 diz, Hebreus 1:3, Ele, então é o Filho, Ele é o resplendor da glória. Então glória não é uma posição, nem um lugar, glória é uma pessoa. Ele é o resplendor da glória. Tiago capítulo 2, um texto também muito interessante. Você sabe que quem escreveu Tiago foi o meio-irmão, podemos dizer assim, do Senhor Jesus, filhos da mesma mãe, né? Maria. Tiago, o irmão do Senhor, ele é o autor da epístola de Tiago. Acho que se nós fôssemos o autor dessa epístola, e nós chamássemos então Tiago, estivesse no lugar de Tiago, nós começaríamos essa epístola assim: Tiago, irmão do Senhor Jesus. Isso não é um título maravilhoso? Não é? Imagina quanto isso endossar a epístola dele, não é? Quem escreveu essa epístola foi o Tiago, lembra-se, o irmão de Jesus. Sei tudo sobre ele, não é? Mas quando ele começou sua epístola, como ele começou? Você se lembra? Tiago, escravo do Senhor Jesus. Olha, irmão, que revelação Tiago teve. Ele viu que, naturalmente falando, segundo a carne, aquele era o seu irmão, mas segundo o Espírito, aquele é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então Tiago não diz irmão de Jesus, ele diz escravo do Senhor Jesus. E por isso no capítulo 2 dele, da epístola dele, Tiago 2, se você ler aí, está escrito assim: Irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, talvez na sua tradução diga Senhor da glória, mas na verdade a expressão exata aí é apenas a glória. Então o versículo diz assim: Irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a glória, viu? Em acepção de pessoas, né? Então quem é o Senhor Jesus Cristo segundo Tiago? De novo, Ele é a glória, como diz o autor de Hebreus, né? Então, irmãos, nós fomos chamados, quando nós falamos que Deus nos separou para a glória, nós não estamos falando que Deus nos separou para uma posição específica depois da morte. Nós estamos dizendo que Ele nos separou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, em outras palavras, significa que o Senhor Jesus Cristo é a glória e que nós fomos chamados para sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Você vê que Ele é a glória, não é? E nós somos transformados de um grau de glória a outro grau de glória maior, como uma escada de glória em glória, se quiser mudar a palavra, de um nível de semelhança com Cristo para um outro nível de semelhança com Cristo maior, ainda para um outro nível de semelhança com Cristo maior, de glória em glória, na sua própria imagem. Então isso é glória, não é lugar, não é posição, é a imagem do Senhor Jesus. Ele, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Essa é uma outra maneira de Paulo dizer que Cristo seja formado em nós. Então, irmãos, que coisa diferente é quando o Evangelho começa a se abrir para nós, não é? Da graça à glória. E nós buscamos essas palavras realmente no seu contexto bíblico, não é o que a tradição fez com elas, porque a tradição tem feito muito mal para essas palavras.
para a palavra graça, reduzido a palavra graça basicamente ao perdão de pecados, para a palavra glória também, reduzido glória na situação depois da morte, como nós já falamos, não é? Então nós precisamos retornar às Escrituras para ver o que elas têm a dizer sobre graça, sobre glória, sobre Cristo formado em nós, sobre a expectativa de Deus quando nos chamou pelo seu Evangelho, o que Ele quer fazer conosco, qual é o caminho para Ele concluir, para Ele realizar o que realmente Ele quer realizar. Que nós não fomos chamados para ser empregados de Deus, nem para trabalhar para Deus em primeiro lugar, nem para nos envolvermos com missões, né? Deus não chama trabalhadores, Ele chama filhos, para então serem servos. Mas se não há um relacionamento adequado, filial, então nós não podemos trabalhar para Deus. Deus não precisa de empregado, Deus não assina a carteira de ninguém, né? Ele tem um relacionamento filial conosco, e esses filhos são servos, escravos por amor, voluntários, né? Então, irmãos, esse é o Evangelho de Deus. Versículo 10 continua assim, vamos voltar para Efésios 3:10. Para quê? Para que o quê? Pregar aos gentios o Evangelho, que sondáveis riqueza, verso 8, manifestar a dispensação do mistério, verso 9, para quê? Esse para quê se refere aos dois, não é? A pregação do Evangelho, a manifestação do mistério, é para quê? Verso 10. Agora o assunto chegou em nós. Você vê a ordem como é importante. Nós não somos o centro. Nós não estamos no centro, essencialmente nós. O próprio Filho de Deus é o centro. Deus até mesmo criou todas as coisas pelo Filho. O Filho é o agente da criação. Colossenses não é muito claro? Diz que o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, porque nele, olha nele de novo aí, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo, diz Colossenses, foi criado por meio dele e para ele. Então o centro de Deus é muito claro, não é? O Senhor Jesus é o agente da criação, e o Senhor Jesus é o propósito da criação. Então, irmãos, se nós não formos alcançados pelo Espírito Santo e o véu do nosso entendimento rasgar, nós continuaremos vivendo vidas medíocres, vidas pequenas diante do eterno propósito de Deus, porque nós gravitamos em torno de nós e tudo é para nós, não é? Então, o verso 10 continua: para quê? Agora sim, pela igreja. Então o centro já foi exposto nos versos 8 e 9. É o próprio Senhor Jesus, né? As riquezas insondáveis de Cristo, verso 8. Mas no verso 10, para que pela igreja. Então para que as riquezas insondáveis de Cristo são manifestadas? A revelação de Deus aí através de Paulo é muito clara. É para que pela igreja, vaso corporativo de Deus, o vaso corporativo de Deus, pela igreja, essa multiforme sabedoria de Deus se torne manifesta, expressada, vaso corporativo, vaso para manifestar. 1 Coríntios 4, um verso tão lindo, tão impactante, diz que a igreja é um espetáculo tanto a anjos quanto a homens. Que verso é esse? A igreja e os redimidos são um espetáculo para anjos e para homens. Segundo o contexto de Efésios 3:10, que está na sua frente, espetáculo para fazer o quê? Por que a igreja é um espetáculo, tanto para homens como para anjos? Aqui está dizendo por quê? Porque ela manifesta, porque ela é o vaso de expressão da multiforme sabedoria de Deus. Graças a Deus. Isso é a igreja. Igreja não é um lugar. Igreja não é um lugar onde nós falamos que nós podemos ir, eu vou à igreja. São vícios de expressão, não é? O Senhor Jesus nunca usou a palavra igreja assim. Igreja não se refere a lugar. Igreja não se refere a uma reunião. A igreja é o vaso corporativo da manifestação de Deus, não é? Então, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne, olha o versículo, manifesta, ou se torne conhecida, verso 10. Agora, guarda-se agora, irmão, porque não é depois da morte,
Não é quando nós partimos do Senhor, tivemos um corpo glorificado, transformados, imortais. Não, é agora. Agora, dos principados e potestades, conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E agora o versículo 11 vai completar, dizendo que essa economia do mistério, verso 9, essa dispensação do mistério, é segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então, esse é o tremendo propósito eterno de Deus, essa economia do mistério. Nosso privilégio é estar dentro do eterno, graças a Deus. E por que nós estamos dentro dela? Porque a nós foi revelada a pessoa gloriosa do Senhor. E nós somos introduzidos para participar dessa economia do mistério. E aí? O que nós temos que fazer? Apenas cruzar o braço e desfrutar disso? Claro que não. Nós vamos pela revelação do Espírito, passo a passo, conhecendo, cavando, sondando pelo Espírito as riquezas insondáveis de Deus. O que acontece quando nós vamos fazendo isso? Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós somos transformados na sua própria imagem. É isso que 2 Coríntios 3, que nós citamos, quer dizer, amado irmão, irmã, que nós cristãos não é o mundo, somos nós. Coríntios não foi escrito para o mundo, Coríntios foi escrito para a igreja, para nós, a igreja de Deus. Nós é que tivemos o privilégio de ter o véu rasgado e agora vamos crescer na contemplação. 2 Coríntios 3,18, contemplando. Essa é a nossa ocupação hoje. Se há um serviço que nós temos, podemos dizer que fazer para Deus, preste atenção, é esse. O Senhor não está interessado em nenhum outro serviço da nossa parte que não comece com esse. Contemplação de quem Ele é. Nós vamos servir errado, nós vamos expressar errado, nós vamos trocar os pés pelas mãos, nós vamos errar no tempo de Deus, errar na vontade de Deus, errar até mesmo naquilo que nós fazemos, porque nós não temos esse primeiro aspecto aí claramente definido, contemplando a glória do Senhor. Irmãos, quando nós falamos de consagração, veja como nossas mentes naturalmente são viciadas. Quando nós falamos em consagração, qual é a primeira ideia que vem em sua mente? Uma pessoa consagrada. O que significa isso para você? Normalmente significa uma pessoa que prega, uma pessoa que canta, uma pessoa que é missionário, uma pessoa que está envolvida no serviço de Deus. Então, aquele é consagrado. Assim que nós pensamos. Mas não é assim que a Bíblia pensa. Essas coisas são consequências. Amém por elas. Mas elas é trocar os pés pelas mãos, ou o carro na frente dos bois. Consagração não é fazer coisas para Deus. Consagração, Romanos capítulo 2, é apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sentido ali é o vosso serviço espiritual. Então isso é consagração, é nos apresentarmos. Agora, a partir daí, sim, nós podemos cooperar com o Senhor em muitas esferas de serviço, segundo o que Deus determinar para cada um de nós, não é? Mas então consagração tem esse sentido que nosso irmão comentou aqui, de separado exatamente por isso, porque significa nós depositarmos tudo que somos, reconhecidos de que um preço foi pago por nós, fostes comprados por preço. Então glorificar a Deus no nosso corpo. Consagração é uma resposta ao ato de Deus. Ele nos chamou, Ele nos salvou. Então nós nos consagramos, nós entregamos o que é dele por direito e apresentamos nossos corpos, não é? Agora, qual é então, para extrapolar ou explorar um pouco mais disso, qual é a visão bíblica de consagração então? Como nós podemos servir a Deus baseado na consagração? Vamos lembrar de uma figura aqui. Se você quiser conferir, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 8, por favor. Diz assim: Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Então está muito claro qual que é o assunto aqui, né? Consagração. Esse animal é tipológico de lições de Deus a respeito de consagração. Por isso ele se chama carneiro da consagração. Volte uma página da sua Bíblia.
Veja qual é o tema desse capítulo 8, olha lá, capítulo 8 de Levítico, qual é o assunto? Consagração, não é? Como Arão e seus filhos eram consagrados, então, para o serviço ao Senhor. Agora, vamos lá, voltando, 8:22. Havia um animal específico, separado, para esse ato de consagração. Claro que isso tudo é tipológico, é simbólico, né? Então era o carneiro da consagração, não era para holocausto, não era para oferta pelo pecado, já havia outros animais separados para isso aí. Esse era o carneiro da consagração. Então vamos ver o que acontecia com ele. Vamos ler aí. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Você sabe o que isso significa, não é? Identificação. Quando aquele animal era trazido e as mãos de Arão eram postas sobre a cabeça dele, significa, esse animal e eu somos um. O que acontecer com ele é o que está acontecendo comigo. Identificação. Simbólico, é claro, não é? Então Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Veja o verso 23. E Moisés, primeiro, o que está escrito aí, irmãos, na sua Bíblia? O imolou. Sabe o que significa consagração em primeiro lugar para Deus? É isso aí mesmo. Morte. Morte. Significa então, como nosso irmão disse aí, que nós fomos cortados, ou que nós fomos separados. Então, em primeiro lugar, consagração é morte. Para o quê? Para tudo aquilo que não pertence e não agrada ao nosso Senhor. Morte. Imolou. Agora, tomou do seu sangue e o pôs. Vamos com cuidado com esse texto. Olha a ordem, que não pode ser invertida. Agora, o sangue era tomado, uma parte do sangue era tomada, e era aplicado sobre Arão e seus filhos numa ordem específica e também muito linda, simbólica, que vão nos ajudar a entender a consagração. Primeiro, o sangue era aplicado onde? Leia na sua Bíblia, irmão. Sobre a ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos. Depois, aplicado sobre o polegar da mão direita. E por último, sobre o polegar do pé direito. E concluindo o verso 24, parte final, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Vamos devagar aqui. Por que esse sangue era aplicado na ponta da orelha direita? Nunca se esqueça isso, irmão. Vá para sua casa meditando nisso diante do Senhor. Aqui começa a consagração. Ouvidos para Deus. Depois do ouvido, o próximo elemento, polegar da mão direita, porque mão significa aquilo que nós fazemos, nossas obras. Então está muito claro, mesmo na tipologia, que consagração não é, em primeiro lugar, fazer algo para Deus. Está muito claro que consagração, em primeiro lugar, é ouvir a Deus. Porque nós podemos meter a mão naquilo que Deus não está envolvido. E até mesmo fazer as coisas à frente de Deus, não é? E nós não temos direito, se somos consagrados, como já falamos, Ele nos comprou, nós lhe pertencemos, nós vimos isso pelo Espírito Santo, então apresentamos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, então não temos direito de ir à frente do Senhor, de fazer o que o Senhor não está fazendo, não é? De fazermos aquilo que não é a revelação clara de Deus, só porque os outros fazem, porque é assim que tem que ser feito, porque aprendi a fazer, porque estudei no seminário, lá aprendi assim, não é? Mas consagração começa no ouvido, ouvir a Deus. 7 vezes para 7 igrejas. O que o nosso Senhor Jesus diz? Quem tem o quê? Mãos? Quem tem pés? Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é consagração, sempre, né? O tempo que for necessário, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor e ouvir o Senhor. Há uma profecia linda, mais de uma, mas há uma em particular, muito especial sobre o nosso Senhor Jesus como o servo de Deus, com S maiúsculo. Aqueles cânticos do servo de Isaías. Você deve conhecer alguns deles. Isaías 42, Isaías 50, Isaías 49, Isaías 53, não é? São cânticos do servo. Isaías 50 diz, profecia, referindo ao nosso Senhor Jesus, que Deus abriu os seus ouvidos. Ele me abriu os ouvidos. E eu não fui rebelde,
não me retraí, ofereci as costas aos que me feriam. Isaías capítulo 50. Ele me deu língua de eruditos e ouvido de eruditos. Você se lembra? Se referindo ao nosso Senhor Jesus. Então aqui começa a consagração. Ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Então, irmãos, que necessidade nós temos dessa revelação a respeito do Senhor Jesus, conhecer o Senhor Jesus nas Escrituras, cavarmos as riquezas insondáveis de Cristo, porque quanto mais fazemos isso, mais semelhantes a Ele nos tornamos. E quanto mais semelhantes a Ele nos tornamos, melhores servos nós somos. Não é? Então, essa ordem, ouvido, mãos, aquilo que fazemos, e por último, pés. Muito óbvio também o que pés significa, né? Os caminhos nos quais andamos. Então, os caminhos nos quais andamos sempre serão consequência daquele e daquilo que nós ouvimos, não é? E também aquilo que nós estamos envolvidos. Agora, se o versículo 22 fala sobre imolar, 23, né? Imolou e tomou o sangue, Levítico 8, 23. E o pôs sobre a ponta da orelha direita, etc. Já falamos. O verso 24, parte final, diz que Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Também é tipológico e muito precioso o sentido disso. Todas as vezes que o sangue era aspergido sobre os chifres do altar, por isso aqueles 4 chifres no altar de bronze, lá no átrio, havia o altar todo de bronze, aqueles 4 chifres em 4 pontas. E o sangue era aplicado naquelas 4 pontas. Por que aplicado lá em cima? Significa para Deus. Então esse é o aspecto da consagração que fala vivos para Deus. E o primeiro aspecto da imolação fala mortos para tudo aquilo que não pertence a Deus e não agrada a Deus. Então consagração tem um duplo aspecto. Mortos para tudo aquilo que não pertence e não agrada a Deus, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é Romanos capítulo 6, lembra? Vós estáis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então a consagração sempre tem esse duplo aspecto, não é? Isso será mais verdadeiro em nós quanto mais o Senhor Jesus for conhecido por nós. Mais nós seremos um povo separado, mortos para o que não pertence e não agrada a Ele, e mais nós seremos um povo que caminha no terreno da ressurreição, pela vida do Espírito, em Cristo, conhecendo ao Senhor, respondendo à revelação dEle. Não é? Então os irmãos veem aqui na tipologia todos esses aspectos. A imolação, morte, o aspergir do sangue no chifre, vida, os 3 elementos onde o sangue é aplicado, ouvido, mão e pé, por ordem. Tudo isso fala de consagração. Porque isso tudo está envolvendo o carneiro da consagração. Né? Então, irmãos, voltando lá, vamos mais um pouquinho, alguns minutos mais. Voltando a Efésios, onde nós estávamos. Para concluirmos esse primeiro panorama que nós estamos colocando aqui, e amanhã seguimos. Efésios 3, 11, onde nós estávamos lendo, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora volte aí, Efésios mesmo, para o capítulo 1, por favor, na sua Bíblia, Efésios 1. Veja o que diz o verso 9. Vamos examinar esse verso à luz do que já estamos falando e que lemos lá no capítulo 3. Aqui diz assim, desvendando-nos. Lá no capítulo 3 nós lemos, e manifestar, revelar, a mesma ideia, a dispensação do mistério. E aqui Paulo está dizendo que nos foi desvendado, de novo a palavra mistério, olha aí, 1:9. O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. A palavra beneplácito significa um bom prazer, aquilo que mais agrada e satisfaz o coração de Deus, o beneplácito, o grande prazer da sua vontade. Então Paulo está dizendo que esse grande prazer da sua vontade foi revelado, desvendado. Esse grande prazer, ele propôs ou propusera em Cristo. Agora vamos para o verso 10. Bastante cuidado, preste atenção nele. De fazer convergir. Essa palavra, para os irmãos que têm estudado a Bíblia na sua língua original,
Os irmãos sabem que essa palavra no original é uma palavra só. Um verbo, uma única palavra, que significa literalmente colocar todas as coisas debaixo de um cabeça, tornar a congregar sob uma única cabeça. Para traduzir em uma palavra também em português, nós podíamos usar a palavra encabeçar, como traduzido literalmente do texto original. Então diz assim, que o propósito de Deus que ele estabeleceu em Cristo é, verso 10, encabeçar ou fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas. Então eu, você, os anjos, todas as coisas criadas, estamos incluídos aqui. Tornar a congregar, encabeçar debaixo de Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 10 resume essa dispensação ou essa economia do mistério que nós falamos. Que é aquilo que Deus planejou lá nos séculos, antes dele criar qualquer coisa, antes de haver tempo, antes de haver espaço. O que Deus planejou em si mesmo, quando não havia nada, só o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, o que ele planejou na sua economia é fazer reunir em Cristo todas as coisas criadas. Agora, irmãos, nós já citamos o texto de Colossenses, vamos repetir agora esse texto mais devagar, para nós tentarmos compreender o significado de Cristo para Deus. Colossenses capítulo 1, um texto maravilhoso, a partir do verso 13, começa a desvendar glórias do nosso Senhor Jesus. Você lembra que nós já lemos uma frase aqui em Efésios, né? Que Paulo falou das riquezas insondáveis de Cristo. E aqui nesse verso 1:10, já vimos, o propósito de Deus é encabeçar, é reunir debaixo de Cristo todas as coisas. Então, se formos a Colossenses, vamos fazer isso enquanto vamos compartilhando. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Colossenses 1:13 em diante. Essa é uma das menções chamadas exaustivas no Novo Testamento a respeito das glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus. A única passagem que se assemelha a essa aqui no Novo Testamento é Hebreus 1, de 1 a 4. Os 4 primeiros versos da Epístola aos Hebreus. Essas duas passagens juntas, Hebreus 1, de 1 a 4 e Colossenses 1, de 13 a 23, são as duas grandes passagens cristocêntricas do Novo Testamento, revelando as belezas, as glórias do Senhor Jesus em muitos aspectos, no mesmo texto. Então aqui o verso 13, primeiro fala dessa libertação. Nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Verso 15 começa a falar especificamente de quem é o Senhor Jesus do ponto de vista de Deus. Então vai dizer assim, ele é a imagem do Deus invisível. Imagem do Deus invisível. Quando Deus criou o homem, Gênesis 1:26, há uma voz da Trindade, no plural lá, que diz assim, façamos, plural, porque é o Deus triuno que está falando. Como que num concílio, um conselho eterno, façamos o homem, a nossa, de novo plural, porque é o Deus triuno que está falando. Mas diz nossa imagem, agora singular. Não diz assim, façamos o homem às nossas imagens. Embora Deus seja triuno, só há uma pessoa na Trindade que é a imagem do Deus invisível. E essa pessoa é o Filho de Deus, é o Logo de Deus. Por isso ele diz, façamos o homem a nossa, plural, mas imagem singular. Não é? O homem foi criado a essa imagem de Deus. Agora, qual é a imagem de Deus? Baseado no qual o homem foi criado. Gênesis 1:23 falou, 26, façamos o homem a nossa imagem. Qual é essa imagem? Tão longe de lá está a resposta, não é? Graças ao Senhor pela unicidade maravilhosa da Bíblia. Aqui em Colossenses nós temos a resposta muito clara. Colossenses 1:15, olha aí. Ele, quem é esse ele? Senhor Jesus. Ele é, o que ele é? A imagem do Deus invisível. Então quando Deus triuno diz, façamos o homem à nossa imagem, nós sabemos que o homem foi criado baseado num protótipo, podemos usar essa palavra. Qual é o protótipo, o modelo celestial baseado no qual o homem foi criado? É o Filho de Deus, o Logos de Deus.
porque ele é a imagem do Deus invisível, não é? E por isso nós estamos sendo transformados de glória em glória, já citamos, na sua própria o quê? Imagem. A mesma palavra de novo. 2 Coríntios 3,18. Não é? Você vê que lindo, irmão, esse chamamento, esse propósito de Deus. Então aqui diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora vamos pensar, e aqui nós vamos concluir, um pouco sobre essas glórias dele. Glórias para as quais nós fomos chamados em compartilhamento, nele. Alcançar essa glória nele, com ele, agora, de glória em glória sendo transformados. Que glória é essa? Vamos ver o que essa epístola tem a nos dizer. Veja aí a partir do verso 16. Aqui usa algumas também preposições muito importantes. Primeiro diz assim, pois nele foram criadas. Nós estamos olhando essa palavra desde o início, né? Por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. O eterno propósito que Deus estabeleceu, esse Deus que criou, Efésios 3, todas as coisas, né? E aqui diz que nele, no Senhor Jesus, foram criadas todas as coisas, nele. Sabe o que significa isso? Vamos pensar nesse nele assim, como a base de toda a criação de Deus. É o Logos de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Deus criou nele todas as coisas. Isso significa que se o Senhor Jesus sofresse qualquer alteração, se nele houvesse qualquer variação, qualquer sombra de mudança, qualquer mácula no seu caráter, seja no Filho de Deus eterno, seja no Filho de Deus encarnado, ele é o mesmo, não é? Se qualquer mácula pudesse atingir o nosso Senhor Jesus de alguma maneira, todo o universo se desintegraria, porque é nele que foram criadas todas as coisas. Então, irmãos, esse nele é tão tremendo. O nosso Senhor Jesus é a base de subsistência de tudo que Deus criou. Tudo está suportado nele. Agora, escute isso aqui com cuidado, para você não dizer que eu vim aqui pregar heresia para você. Então, abre bem seu ouvido e escuta com cuidado. Até mesmo a rebelião de Lúcifer, o diabo, está debaixo do controle do soberano Senhor. Porque ele não é um ser autônomo. Ele é um ser criado. E como ser criado, ele está debaixo do governo de Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas, seja nos céus ou sobre a terra, seja as visíveis ou as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, não é? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa visão, que muitas vezes chamamos de cristã, mas muitas vezes ela chega perto da visão pagã, que diz assim, que há duas grandes forças brigando nesse universo, a luz e as trevas, não é? Isso se chama dualismo, não é? Isso vem lá do mundo persa, antes dos gregos. Eles já diziam isso. Nesse universo tem duas forças se degladiando, não é? E no final a luz vai sair vitoriosa. Duas forças de igual tamanho, de igual poder. Isso é uma mentira. Não é assim que a Bíblia revela. Então agora nós podemos usar corretamente uma expressão aqui, cuidadosa, mas podemos usar. Então escute com cuidado. Até mesmo o diabo é servo de Deus. Porque ele não consegue fazer nada que não cumpra o eterno propósito de Deus. Ou seja, a rebelião dele é controlada, não é? Ele está a serviço de Deus. Ele está dando um tiro no próprio pé. Por que nós sabemos? Filipenses diz assim, que num determinado dia da revelação da glória do Senhor Jesus, todo joelho. E onde estão esses joelhos? No céu, na terra, mas também debaixo da terra. Eles se dobrarão e eles confessarão o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso significa o joelho daqueles anjos rebeldes chamados demônios. Eles vão se dobrar, digamos, contra a sua vontade. Vão se dobrar por necessidade. Porque eles terão que reconhecer a glória do Filho de Deus. Porque Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, num determinado tempo de Deus, nenhum joelho deixará de se dobrar. Nem mesmo dos demônios. Só que eles não vão se dobrar em conversão. Claro,
Não vão se dobrar em regeneração, eles só vão se dobrar em confissão que Jesus Cristo é o Senhor, não é? Porque Deus o exaltou soberanamente. Então, irmãos, que grandioso e glorioso é esse Filho de Deus, né? Nele foram criadas todas as coisas, nele. Por isso nada escapa do seu governo, nada escapa do seu controle, né? Quando nós vemos o livro de Jó, o que nós vemos? Satanás teve alguma autonomia no livro de Jó? Você acha que teve? Você já leu, estudou esse livro? Satanás teve alguma autonomia com Jó? Não. Ele tem que chegar lá diante de Deus e o Senhor dizer para ele: você vai tocar, pode tocar na vida mesmo dele, né? Mas na carne dele, mas poupa a sua vida. E o que o Senhor ordenou é o que será feito. Porque a intenção de Satanás, sem dúvida, era matar Jó. Porque ele veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Mas ele não pôde matar Jó, porque ele não é autônomo e nem livre, não é? Então ele foi até onde ele podia ir segundo a mão soberana de Deus. E sabe como começa o livro de Jó? Muito claro, o diabo tocando até mesmo a carne de Jó, não é? Literalmente é o que está escrito. Agora sabe como termina o livro de Jó? É o Jó que foi tocado pelo diabo mesmo, dizendo assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Que coisa, irmãos. O Senhor utilizou até mesmo a ação do maligno na vida de Jó para levar Jó a uma maior revelação de quem é o Deus eterno. Porque todas as coisas estão debaixo do seu governo, do seu domínio, do seu controle, não é? Que descanso nós temos. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus ou sobre a terra. Então, irmãos, nós estamos numa batalha ganha. Nós estamos numa batalha conquistada. Por isso Efésios 6 diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, na verdade não para lutar, se você ler lá com cuidado, mas para permanecer firmes. Num terreno que Ele já conquistou para nós. Permanecer firmes, revestidos de toda a armadura de Deus, né? Por causa do nosso vitorioso, glorioso, amado Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então nele foram criadas todas as coisas. Veja no final do verso 16 agora. Tudo foi criado por meio dele. Então primeiro temos o nele no começo do verso 16. Depois temos o por meio dele no final do verso 16. O nele, já falamos, né? Fala que ele é a esfera da criação. Nele foram criadas. Agora, por meio dele, fala que ele é o veículo da criação. Significa que nada foi criado sem o Filho de Deus. Nada. Porque é por meio, ele é o veículo. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Então, quando Deus disse, haja luz, e disse Deus, haja luz. Esse disse, esse falar de Deus, é o Logos de Deus. É o Senhor Jesus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o faça-se de Deus. Não é? Então, tudo foi criado por meio dele. Ele é o veículo da criação. Mas olha, ainda não terminou. Olha o final do verso 16. E para ele. O que é o para? Propósito, fim, razão, não é? Então olha, nele, por meio dele e para ele. Razão, propósito, fim. Agora ainda o verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Sabe por que o Espírito Santo disse isso pela boca de Paulo? Para nós não acharmos que o Senhor Jesus foi o primeiro ser que Deus criou. O ser mais glorioso que Deus criou. O ser que vem antes de todos. E baseado nele, Deus criou todas as coisas. Não, o Senhor Jesus não é criado. Ele é antes de todas as coisas. Porque ele é o eterno Filho, né? E agora o verso 17, aqui que vamos parar por hoje. Verso 17, essa última linda frase. Também falando das riquezas insondáveis de Cristo. Nele tudo subsiste. Se você consultar essa palavrinha, por isso é importante você estudar a Bíblia com cuidado, com atenção, você vai recolher muita coisa gloriosa dela. Sabe o que ela significa? Nele tudo subsiste. Literalmente. Nele tudo se mantém coeso. Essa é a palavra. Significa que o Senhor Jesus foi feito por Deus, estabelecido por Deus, como centro de coesão de tudo aquilo que Ele criou. Então, irmãos, muito interessante.
Para os irmãos aqui que mesmo que na escola secundária, se é o caso, estudaram um pouquinho de física, um pouquinho de química, sabem que esse modelo do macrocosmo, ele é igual, em tese, ao microcosmo, não é? Essa forma de orbitar os planetas, os astros menores em torno dos astros maiores, né? Essa força de órbita gravitacional, o microcosmo da mesma maneira, de modo maior o átomo, né? Como ele funciona, aquele núcleo lá de prótons, de nêutrons e aquelas camadas eletrônicas, não é assim? Aqueles elétrons, em várias camadas em volta daquele núcleo. O mesmo modelo que nós temos no macrocosmo, nós temos no microcosmo. O que esse versículo aqui tem para nos dizer? Que é em Cristo, nele, que tudo se mantém coeso, que tudo subsiste. Então tudo funciona nessa ordem, tudo funciona nessa harmonia por causa do Logos de Deus, do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Então se ele deixasse de ser quem é, se ele sofresse uma mudança no seu ser ou no seu caráter, todo o universo, macro e micro, se desintegraria, porque ele mantém coesas todas as coisas. Esse é o nosso Senhor Jesus. O tema de Colossenses é que o Senhor Jesus possui esse poder integrador. Irmãos, qual é a certeza que nós teremos? Que nós receberemos corpos glorificados quando nosso Senhor Jesus voltar. Por que nós temos essa certeza? Porque nele tudo subsiste, né? O Senhor Jesus é quem mantém coesas todas as coisas. Ele chamará os corpos dos seus santos para fora do túmulo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque nele tudo subsiste. Porque ele é quem mantém coesas todas as coisas. Então, irmãos, e essas palavras precisam, podemos dizer assim, sair da Bíblia e pelo Espírito serem reveladas ao nosso coração. Qual o resultado disso? Tudo. Descanso, segurança, paz, adoração. Nós não temos um Cristozinho. O Cristo da Bíblia não é um Cristozinho. Não é um Cristo que só perdoa pecados, um Cristo que nos garante o céu, um Cristo que nos livra do inferno. Ele é tudo isso e infinitamente mais. Não é? As riquezas insondáveis de Cristo. Então, irmãos, com a ajuda do Senhor, nos outros dias que nós teremos, nós vamos meditar um pouco mais nessas riquezas insondáveis, naquilo que toca essa dispensação do mistério. Vamos procurar entender isso com a ajuda do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos dê luz nesse final de semana. E nós não tenhamos aqui um tempo de conferência, nem de estudo bíblico, mas tenhamos um tempo aos pés do Senhor, onde Ele possa abrir nossos olhos e nós possamos chegar mais a Ele. Porque se isso não acontecer, nós teremos perdido um final de semana. Era melhor ter ficado em casa. Mas se isso acontecer, então nós teremos ganho muito. Porque o Senhor Jesus, então, foi revelado a nós de uma maneira mais ampla, mais profunda. Que o Espírito Santo se compraza em fazer isso com todos nós. Amém. Vamos orar ao Senhor para concluirmos. Querido Pai, muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós experimentamos esse grande chamamento, essa soberana vocação. Obrigado porque o Senhor estabeleceu um propósito eterno em Cristo Jesus e nos chamou para entrar e participar dele. Senhor, nossa oração como igreja é que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos ter verdadeiro entendimento espiritual, contemplar a Cristo e esse teu eterno propósito e sermos conquistados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, supre-nos com o espírito de sabedoria e de revelação. Descortina a Tua palavra aos nossos olhos. Supera as nossas fraquezas, debilidades e limitações e fala, Senhor mesmo, aos nossos corações. Nós nos confiamos a Ti, esperamos em Ti. O Senhor nos dê um céu aberto durante esses dias, nesse final de semana, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém.